Gente Negócios. Oferecimento. Grant Thornton. Transformar é necessário, evoluir é essencial. Lide Litoral Paulista. Quem é líder, participa. E Andi Futebol. Aprovada pelos apaixonados por futebol. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao Gente Negócios, que hoje traz até você a história do Rafael Vinholes. Rafael é administrador com especialização em gestão de empresas pela FGV e formação executiva pela Fundação Dom Cabral Start SE. Participa de comitês de inovação com inteligência artificial da I2AI, do executivo do Lide Litoral Paulista e do executivo de portaria remota da Associação Brasileira de Segurança Eletrônica. Além disso, é CEO e sócio fundador do Grupo MS, organização do ramo de terceirização de serviços no segmento de limpeza e facilities. É CEO e fundador da Safer, uma spin-off do grupo que se tornou líder de mercado em menos de 2 anos de atividade. Tudo bem, Rafael? Seja muito bem-vindo. Como vai? Tudo bem, Roberta? Obrigado pelo convite. Obrigado, Jarbas. Um prazer estar aqui no programa com vocês. E a gente tem também o nosso comentarista aqui, Jarbas Marques. Tudo bem, Jarbas? Bem, obrigado. Sempre bom estar aqui com uma das jovens lideranças aqui da região. Eu tenho acompanhado o Rafael há 3 anos pelo LIDE e a gente tem visto o sucesso que as empresas dele têm feito. E como é bom a gente ver esses jovens empreendedores com essa cabeça centrada, essa visão de mercado e enxergando o novo, né? Então, é muito bacana estar com você aqui, Rafael. Um prazer recebê-lo. Obrigado. E a gente vê esse currículo extenso aqui do Rafael. Rafael, como é que nasceu o Rafael, CEO de tantas empresas? Quem é essa pessoa, essa personalidade por trás desse grande empresário? Na verdade, eu sempre tive o tino de empreender, assim, desde jovem. E eu vim de instituição bancária. Eu era da área financeira e eu queria ter uma empresa própria, queria ter o próprio negócio. E eu decidi sair e buscar um negócio. Fiquei focado em franquias, fui estudar o mercado, até que eu conheci minha sócia por intermédio do meu irmão, que trabalhava como engenheiro civil. Ela atuava numa consultoria de negócios e um dos negócios que ela atuava era a limpeza pós-obra. Ela vendia esse serviço. E aí eu me ofereci sem custo para poder entender sobre o negócio, para entender sobre o mercado. A gente começou a trabalhar em conjunto. E qual que é a dificuldade quando você vende o serviço de terceiros, né? Quando você tem um problema, o cliente que você vendeu ele vai ligar para você. Só que a gente conseguia fazer a venda, mas não tinha resolução nenhuma sobre problemas, a gente não tinha autonomia sobre os problemas. E isso aconteceu diversas vezes, até que um grande cliente falou que só contrataria novamente se a empresa fosse nossa. E aí era uma empresa de limpeza do qual eu nunca tinha ouvido falar sobre... Você sentiu a faca no pescoço, no pescoço. Ou vai ou racha. Ou aprende ou a gente não vai ter o serviço. Foi então que nós sentamos e decidimos abrir naquele momento a MS em conjunto. Fomos então nos especializar, buscar informação na Associação Brasileira de Limpeza, buscar informações e a gente entrou inicialmente no nicho de limpeza pós-obra. Foi assim que a MS surgiu. Então a gente atendeu durante 2 anos grandes construtoras no Brasil inteiro. Só que a gente percebeu que não fazia muito o nosso modelo de negócio, a gente precisava de algo recorrente. A gente queria, às vezes, agregar tecnologia, implementar alguns processos que, numa limpeza de obra, como existia sazonalidade, aumenta a equipe, diminui, a gente tinha que mexer nisso. Foi quando a gente migrou para o mercado de terceirização. A empresa existe há 12 anos e há 10 anos a gente está nesse mercado de terceirização de serviços de limpeza, portaria, recepção. E nasceu aqui na Baixada Santista mesmo? Na Baixada Santista. Hoje vocês atendem quantas empresas? São centenas de clientes, temos a meta agora é chegar em 1.000 colaboradores na empresa, no Grupo MS, e faremos 12 anos esse ano. Então, é uma trajetória aí é uma empresa pequena para o setor, mas é uma trajetória de sucesso que a gente tem tentando manter essa questão do foco no cliente, é a nossa prioridade hoje, né, gente? Isso que ele está falando, né, o Jarbas, é importante porque a gente sempre ouve muito falar aqui na nossa região a dificuldade que a gente tem de bons prestadores de serviço, né? Eu acho que a empresa ter esse foco no cliente faz toda a diferença, né? E é tão bacana, Roberto, que como eu tenho acompanhado a trajetória, que a MS já não é mais uma empresa regional, ela já está expandindo os negócios, né? Então está em outras regiões aqui no estado de São Paulo principalmente, mas também com atividades até fora do estado, por causa desse foco no cliente, né? E como é, Rafael, quando você fala em foco no cliente, obviamente você, seus sócios,
tem esse foco, mas como é passar isso para a equipe, que você tem hoje mais de 500 colaboradores, como é fazer que lá na tua base esse teu profissional entenda que isso é importante para a sobrevivência da empresa e do emprego dele também, né? A gente tem alguns processos bem definidos, a gente procura ser o mais transparente e claro possível para os colaboradores, mas a premissa é escute o cliente. Às vezes a gente quer encontrar a solução para o cliente sem ao menos escutá-lo. O grande problema está aí. E a gente entendeu, principalmente no nosso setor. As pessoas elas estavam acostumadas a contar, que a gente fala cabeça, né? Elas querem quantidade de pessoas, elas não querem o serviço feito. Então a gente precisa readequar para isso, assim, o que você realmente precisa ser feito aqui, qual que é a demanda que você tem, em cima disso a gente monta o escopo, escutando o problema. Então, basicamente é isso, a gente repassa a informação de que, primeiro, para você solucionar o problema, você precisa entender a dor do cliente e aí sim, em conjunto, a gente vai solucionar. Óbvio que a qualidade é premissa básica para isso, mas sem você souber o que você precisa fazer, você realmente, se você não souber, você não vai conseguir encontrar nenhuma razão para isso. Quando você fala desse, um dos segmentos é a questão da limpeza, né? Sim. E a gente teve esses 2 anos de pandemia e depois nessa retomada econômica, nessa volta, muita gente com medo e, obviamente, a função de vocês foi fundamental e primordial, né? Para que a gente tivesse uma retomada econômica com segurança. Até as pessoas sentirem essa sensação de segurança, até tentarem retornar à vida de uma forma normal, como é que vocês trabalharam esse quesito, limpeza e segurança? É até engraçado falar, mas o setor de terceirização de limpeza e segurança ela cresceu 94% durante a pandemia. Ou seja, a pandemia foi maravilhosa para o seu segmento. Assim, para alguns setores sim, né? No sentido de condomínios, por exemplo, as pessoas deixaram de trabalhar em empresas e foram trabalhar em casa, autônomas. Então o volume dentro dos condomínios aumentou muito. Então empresas que eram mais focadas em indústrias tiveram um impacto muito grande. Empresas focadas em condomínio não sentiram impacto, na verdade, tiveram um crescimento. Normalmente as empresas elas são bem diversas nisso, então acaba tendo um impacto de perda aqui e um crescimento ali. Mas esse número é importante para a gente ver como a demanda aumentou. A limpeza deixou de ser um item que as pessoas olham e não notam para se tornar um item essencial. Que nem em hospital. O hospital, a limpeza é primordial. Então, a gente tem alguns processos em hospitais que as pessoas começaram a adotar para condomínios, shoppings, essa questão de praticamente uma limpeza terminal a gente precisava fazer, aplicação de produtos que fizessem a biodesinfecção. Então, foi algo que realmente gerou uma demanda muito grande. A gente criou, durante a pandemia, a gente ficou focado tão grande nisso, a gente atuava no setor de desinfecção, mas a gente criou um time específico de biodesinfecção. Então, dentro do nosso portfólio, hoje a gente tem já definido biodesinfecção, a gente importou equipamentos suíços que são utilizados, por exemplo, no HCOR, para desinfecção hospitalar, para a gente atuar em grandes contas ou até navios a gente atua aqui no porto, ajudando nesse período. Então, quando o navio atracava aqui, a gente entrava, fazia desinfecção para poder ter toda a premissa da Anvisa, mas o setor em si ele foi muito impactado nessas indústrias e comércios, mas nos condomínios, ao contrário, teve um acréscimo muito grande. E esse mercado teu ainda está crescente, mas é um mercado que tende a ter uma ruptura por causa das tecnologias, né? Como o Grupo MS está se preparando para essa mudança e quais os impactos que a gente deve ter nos próximos anos? A substituição, né, de algumas funções, isso vai acontecer, como já vem acontecendo. A MS ela atua fortemente com tecnologia, mas a gente sabe que só a tecnologia não funciona, a gente precisa de uma mão de obra qualificada. O grande segredo é você trazer eficiência para o seu cliente. Então o que a gente procura é sempre entender o que há de melhor tecnologia, o que é aplicável e financeiramente rentável. Porque existem tecnologias que são humanamente impossíveis ali de um cliente pagar. Então, hoje ela ainda está cara, né? Está muito cara ainda. Então, assim, para a portaria, por exemplo, veio o serviço de portaria autônoma, portaria remota, que é algo que você consegue praticamente fazer todo um controle de acesso à distância. Porém, você precisa ter um zelador, você precisa ter um auxiliar de limpeza para receber encomenda. Existem algumas demandas específicas que o condomínio ainda necessita. A limpeza, você tem a otimização do serviço com robôs, com máquinas tripuladas, mas você não tem a substituição humana. O que a gente nota é que você vai precisar, você vai ter que saber trabalhar
com a tecnologia, com a inteligência artificial, com equipamentos e com as pessoas. Você vai precisar qualificar mais essa mão de obra para ela poder atuar dessa forma, tanto no setor de serviços ou como em qualquer outro setor. Mas o setor de limpeza ainda é o que é menos impactado com tecnologia. Ainda não existe nada que substitua o detalhe, a mão de obra humana, é algo que vai demorar um pouco. Mas o setor de segurança já é algo comum você trabalhar a mão de obra com tecnologia. Mas aí a gente fala, né, você mencionou que a tecnologia, hoje ela ainda tem um preço muito caro, apesar de ter um valor, né, a gente sabe o valor da tecnologia, mas o preço ainda às vezes não é condizente com o consumidor. Agora, quando você falou da retomada econômica para a pandemia, como é que você equalizou esse preço? Porque, apesar de ser tão necessário, a gente teve um aumento extraordinário nos produtos de limpeza, por exemplo. Não sei se você lembra quantos por cento aumentou o valor do álcool em gel, lembra que foi uma loucura, máscara, enfim. Você precisa ter em mente o valor, né, esse crescimento exponencial desse valor para fazer o seu preço e continuar com que o seu negócio continue sendo viável. Como é que você faz essa conta para deixar o seu negócio saudável? A vantagem da terceirização é a flexibilização. Você tem um pacote de serviços. Com a demanda diminuída dos serviços, você diminui o escopo. Então, o que os clientes fizeram? Normalmente você reduzia um pouco o escopo para poder justificar o aumento do produto, para que não alterasse o preço final do serviço do cliente. Então, os clientes entenderam também a grande importância da terceirização. Quando você, na pandemia, tinha um funcionário próprio, você simplesmente não soube o que fazer. Grandes empresas que tinham equipes gigantescas ou tinham que desligar todos os colaboradores e não tinham caixa para isso, os funcionários ficavam desempregados, não existia um setor ou um sindicato específico igual o nosso trabalhando em conjunto para achar uma solução. Então, a pandemia, para o setor de terceirização, no sentido de mostrar a importância, a flexibilização, a burocratização que acaba saindo, porque a gente consegue ser flexível. Ó, esse mês eu quero 50 pessoas, mês que vem eu quero 30, a gente consegue ser flexível. Quando você tem um funcionário orgânico, você não consegue ter essa flexibilidade, principalmente na questão de preço. Então, normalmente, todos os nossos clientes, a gente teve que sentar, renegociar contrato, suspender alguns prazos de contrato, 15 dias, 30 dias, reduzir escopo para poder manter a conta ou até diminuir a conta para manter a viabilidade de contrato, porque realmente o acréscimo foi absurdo. O EPIs foi um impacto muito grande para todos. Rafael, você está engajado também em alguns projetos de cidades inteligentes, né, as Smart Cities. Conta um pouquinho desses projetos e com uma região como a nossa, que a gente, comparando com alguns indicadores aí nacionais, ela está até boa em segurança, mas se a gente comparar internamente, a gente vê que tem muita oportunidade de melhorar. A segurança aqui não está perfeita, está longe disso. Conta um pouquinho o que você está abraçando e que você está olhando para frente, você está enxergando longe, né? É um trabalho conjunto. Quando a gente atua com controle de acesso ou segurança de um condomínio ou de uma empresa, a gente tem que olhar até o entorno todo. Não adianta só fazer a segurança do local. Você precisa ter uma segurança geral para que aquilo ali funcione de uma forma correta. A gente vem trabalhando com muita questão da inteligência artificial. Hoje a gente atua com uma inteligência que ela faz análise comportamental e eles até brincam que eles querem prever o crime. Então é uma análise que ela entende o que acontece naquela região onde a câmera funciona e o que é fora, o que não é normal, ela avisa. Então hoje uma central operacional que nós temos em todas as cidades aqui, ela atua sendo corretiva, né? Espera acontecer para poder ir atacar, ela não consegue ser preditiva. Então essa inteligência vem para mostrar o que está acontecendo. Se nessa sala aqui, normalmente são 3 pessoas que sentam, nesse horário e nesse dia de semana. Se um dia sentarem 4 pessoas, ela vai entender que aquilo ali é uma anormalidade e ela vai avisar. Aí a central vai falar, isso aqui não é uma normalidade, ela vai ensinando essa inteligência para que seja uma... Então, assim, novamente, é você trabalhar com a tecnologia, a mão de obra para poder... E isso, quando a gente fala de Smart Cities, é extremamente essencial, porque você tem um CCO que consegue ter por exemplo, um carro numa contramão, a inteligência entende. Aglomeração, onde não existe, isso pela sazonalidade, dia de semana, horário, a gente consegue ir mapeando para poder otimizar o serviço da central e ganhar assim mais segurança. Então, o foco principal que a gente trabalha hoje, se a gente fosse falar uma só, seria essa inteligência artificial, que ela atua na análise comportamental.
Rafael, para a gente finalizar aqui, eu sei que tem muito papo ainda pela frente, mas muitos empresários hoje se preocupam com a questão política, né? Alguns já saíram do país, outros estão aguardando para ver o que vai acontecer, outros resolveram arregaçar as mangas e estão trabalhando, mesmo independente do que se pensa de governo. Em que categoria o Rafael se enquadra? De arregaçar a manga, né? Sempre. Acho que não há espaço para empresários que realmente acreditem que aceitem a situação do jeito que está. Eu acho que, independente da sua posição política, a gente precisa continuar trabalhando, buscar fazer a nossa parte, porque não adianta a gente só cobrar dos outros sem fazer a nossa parte. Eu acho que as pessoas têm que olhar um pouquinho mais para dentro, tentar buscar o que é de nossa responsabilidade, o que eu posso fazer para poder melhorar. Então, o Rafael é a pessoa que arregaça a manga e vai trabalhar. Só uma perguntinha rápida. O que mudou a tua vida com a paternidade? Muita coisa. Responsabilidades, focos diferentes, mas é uma coisa fantástica. Eu acho que quem não passou e é algo que me falavam que seria diferente e só você vivendo para poder saber. Então é algo que vale muito a pena, sim. Desafio maior que qualquer empresa, né? Qualquer empresa. É uma empresa com vontade própria, né? Eu vontade, né, Jarbas? Só quem é pai e mãe sabe. Rafael, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso para você nas suas empresas, na sua vida, como pai, para frente, com autorresponsabilidade, independente do que vier. A gente está aqui para crescer, né? Com certeza. Obrigado, Roberta, pela oportunidade. Obrigado, Jarbas. Prazer participar do programa com vocês. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, você conhece a história da Carolina Massucci. Não sai daí um minutinho. A gente volta já já. O que nos move, nos transporta para o futuro. Dinamismo para acompanhar as evoluções tecnológicas e os novos modelos de negócios. Dinamismo para inovar. Se superar as expectativas é importante para você, é importante para nós também. Oferecemos soluções completas para potencializar o crescimento sustentável do seu negócio e projetá-lo para o futuro. Esteja onde estiver, conte com a gente. As campeãs da Andi Futebol para você começar o ano com tudo. Mochilas iradas do seu time favorito para chegar com estilo. Chuteiras para mostrar que é craque antes mesmo da bola rolar. E claro, camisas, calções e tudo mais para você marcar vários golaços. Andi Futebol, aprovada pelos apaixonados por futebol. Gente Negócios está de volta e o nosso bate-papo de agora é com ela, Carolina Massucci, pediatra e especialista em infectologia infantil, formada na Unimes em Santos e proprietária da Previna, empresa especialista em vacinas. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Roberta. Obrigada pelo convite sempre. Adoro estar aqui conversando com vocês. Isso é muito gostoso. A gente aprender com ela, né? É muito bom e a Carol tem um trabalho muito... Ela é a sócia dela, a Yara, na Previna, tem um trabalho muito bacana aqui para a região, uma clínica respeitada já de um bom tempo aqui. Depois você vai contar um pouquinho para a gente. Contando um pouquinho da história. Quem não conhece a Carol, tá vendo ela hoje pela primeira vez, já pode saber, já bate o olho e sabe que ela é uma pessoa muito doce, né, Carol? É. E você tem essa doçura porque também trabalha com criança. Exatamente. Precisa disso, a né? criança, ela traz isso pra gente, né? Acho isso muito gostoso, porque eu acho que a criança, por mais que você esteja num momento assim meio triste, meio chateada no teu dia a dia, quando você entra em contato com uma criança, ela te traz essa alegria, né? Ela te traz essa vontade, por mais que ela esteja doentinha e tudo mais, é um pouquinho diferente. Quando você lida com o adulto e lida com a criança, ela te traz uma energia gostosa, né? E a gente tenta fazer isso também, com que fique confortável e gostoso para ela.
Porque para ela também é muito difícil, né? Às vezes a mãe assusta, eu vou te levar no médico se você não se comportar e para te dar uma injeção. Então a criança também já se assusta um pouquinho com relação a isso, então a gente tem que levar realmente de uma forma lúdica, com atenção, com qualidade, né? A doutora da injeção tem que ser uma doutora muito querida, senão... Tem que ser com calma, né? Com tranquilidade, né? O turbilhão de emoções a gente deixa do lado de fora da porta e quando a gente está no atendimento infantil tem que ser um pouquinho diferente, né? Carol, e exatamente esse é um ponto que você tocou, que é um ponto importante, Sim. né? Você é proprietária de uma empresa de vacinas. Sim. E quando a gente fala de vacina, a gente está falando geralmente de injeção. E de criança com injeção, sim, que é uma coisa que não combina muito. Sim. Que estratégias você usou para que você tenha que seja possível botar no mesmo ambiente uma vacina e uma criança feliz? A gente tenta fazer isso dentro do nosso serviço, então eu trago um pouco isso da minha experiência infantil antes da Previna, né? Eu trabalho com pediatria, vai fazer quase 19 anos. E aí a gente tenta trazer um pouco dessa coisa lúdica, né? E a gente não só trazer o lúdico para a criança, mas sim o conforto para os pais. Porque se os pais estão muito tensos, muito ansiosos, nervosos, passa essa ansiedade para a criança, mesmo que ele não saiba que ele passa. Então, se a criança vê o pai ou a mãe ou o cuidador tranquilo, gostando do ambiente, confortável com o ambiente, fica mais confortável para a criança. Então, essa eu acho que é a primeira estratégia. Deixar e entender que aquela situação é para a saúde, não é algo mal, maléfico, algo que eu vou te punir de dar a injeção para algo ruim para você, né? A gente tem essa linha de raciocínio da, eu vou te levar no médico porque você está mal criado, não sei o quê, eu vou te dar injeção. Vou te dar uma injeção. Mas a gente tenta fazer com que mostre que aquilo seja uma forma de saúde, de prevenção em saúde. Algumas outras técnicas, como assim, possivelmente a malmalgesia, que é uma técnica que a gente, quando a mãe ainda amamenta aquele bebê, a gente coloca aquele bebezinho durante a vacina, durante a aplicação no seio materno e ela faz a sucção e isso conforta a criança, conforta a mãe, conforta a criança, então fica menos chorosa. Então a gente tenta criar estratégias não farmacológicas dentro do espaço para a gente deixar mais confortável a mãe e a criança. Nos últimos anos, as clínicas, imagino que a Previna também tenha, assim, usou de alguns artifícios, sim, né? Por exemplo, a inteligência artificial, isso, ou você coloca aquele óculos. Tem, isso. Eu tive um caso de uma das minhas filhas que morre de medo de injeção, ela tinha que tomar da catapora. Sim. E aí eu falei, não, fica tranquila, filha, você vai botar o óculos e aí vai dar tudo certo, né? E aí a atendente colocou o óculos nela e aí eu acho que passava um filminho lá de uma abelhinha, alguma coisa assim. Só que não casou o tempo da injeção com a da abelha. Então o que aconteceu? A moça deu a injeção, ela não sentiu, ficou quieta, saiu a injeção, ficou todo mundo olhando. Quando a abelha vai e pica, não sei como é, ela deu um grito. Ai, olha só, então foi meio... falou, olha aqui como não dói, presta atenção como não dói. É isso mesmo, tem algumas estratégias assim, a gente na clínica nesse momento a gente não viu essa necessidade do uso da inteligência artificial nesse sentido, porque a gente também acredita que é importante a gente ter uma conversa, uma empatia com a criança em relação ao que vai acontecer. A gente tem um pouco dessa outra linha de mais conversa e no atendimento um pouquinho diferenciado nesse sentido. Carol, na época da Covid, no auge da Covid, teve uma corrente, primeiro veio de fora, mas aqui no Brasil funcionou também, contra a vacina. Sim. E nós vivemos num país tropical, aqui todos nós tomamos todas as vacinas da nossa vida. Como fazer para quebrar essas barreiras? Porque quando você vem lá do primeiro mundo, grandes potências com esse discurso, eles não têm os problemas tropicais que nós temos, a importância de ter a vacinação. Conta um pouquinho, primeiro o que é isso, o que aconteceu e como é que luta contra. E depois se isso impactou nos seus negócios também. O antivacinismo, ele veio realmente na Europa, começou na Europa, depois foi para os Estados Unidos, depois caiu aqui para a gente, justamente pela globalização que a gente vive, né? Tudo chega de fácil acesso. E eu acho que o que a gente faz, o que a gente precisa fazer e que a gente sempre conversa é isso. É passar informação de qualidade. A gente precisa trazer informações de qualidade para o nosso público. Porque o diz que me diz que a leitura só de títulos não sabe de onde é que veio essas informações. Então, as notícias que não são corretas acabam disseminando muito rápido. Por quê? Porque a quantidade de notícias realmente de qualidade vem numa demanda muito menor do que as que não são de qualidade.
E isso faz com que elas fiquem restritivas às que são de qualidades. Existe um impacto, sim, quando a gente pensa em questão de vacinação, tanto em clínicas particulares como, infelizmente, das vacinações públicas. Mas se a gente conseguir cada vez mais fazer as informações chegarem num movimento muito maior do que as não corretas, a gente faz a diferença. Então, acho que o que a gente precisa é isso, é estar conversando e trazendo informação sempre de qualidade das vacinas. Conscientização. Conscientização, né, porque eu acho que isso ainda falta. As informações que realmente precisam chegar, elas têm uma velocidade diferente daquelas que não são legais. Agora, a gente está falando sobre a questão das vacinas, você falou, né, de trazer a realidade para a criança, de conversar. E um ponto, Carol, que está vindo agora muito forte é a questão da telemedicina. E, assim, de uma forma é ótimo, né, porque você tem a tecnologia, você tem a rapidez, a Covid, ela nos trouxe isso, né, muito do remoto. Agora, quando se fala em medicina, né, pelo menos do meu ponto de vista, ainda mais quando você fala de criança, você fala de olho no olho, de tocar, de sentir. É possível você ter um serviço de qualidade na telemedicina? Eu acho que a gente tem que desenhar um cenário principalmente nosso do Brasil, né? Se a gente pensar em lugares onde são de difícil acesso à saúde, então pensando, sei lá, no interior da região norte, numa cidade super pequenininha no Amazonas, e eles conseguirem ter um contato super direto com um grande centro de São Paulo, isso é perfeito, né? Então, pessoas que têm dificílimo acesso, poder discutir casos com alguém de grandes centros, isso é primordial. Se a gente trouxer essa situação para o nosso nicho, realmente é um pouco difícil. Eu faço os dois atendimentos, são totalmente diferentes. Mas eu acho que com ajustes e a gente já conhecendo um paciente, a família no presencial, a gente consegue fazer um ajuste da telemedicina. Então precisa sim da telemedicina, mas a gente precisa ainda de um pouquinho do presencial. Então, por exemplo, hoje eu tenho pacientes que eu já conheço presencialmente e que estão voltando, por exemplo, para o Piauí nesse próximo mês, e a gente vai tentar montar uma estratégia da gente poder continuar fazendo atendimento, porque lá ela não tem uma pediatra na unidade básica de saúde dela da cidade. Então, essa estratégia a gente consegue fazer. Eu tenho as minhas dificuldades também, porque eu acho que a gente que vem formando de uma situação totalmente presencial e encarar hoje um virtual também é um pouco difícil, mas a gente vai ter que se adaptar e se adaptar da melhor forma possível. Dá para fazer? Dá, mas tem que ter algumas estratégias individualizadas de cada paciente. Eu acho que essa evolução ela é muito interessante, né? Porque primeiro você vai criar mais acesso, né? Exato. As consultas vão ser muito mais produtivas. Por outro lado, em algumas situações você vai precisar do presencial, né? Então é justamente encontrar esse equilíbrio, né? E a gente está num processo de mudança, né? A mudança vai ter o desconforto natural e com o tempo eu tenho certeza que vai ter esse equilíbrio. Vai ter. E se a gente não se ajustar, a gente também não vai ficar fora de mercado, pensando realmente em mercado profissional. Então, a gente precisa sim desse ajuste e individualizar cada caso. Vai ter caso que realmente vou conversar com o cuidador, com a mãe, vou falar, olha, infelizmente não dá para a gente ficar só na telemedicina, procure um pronto atendimento ou venha ao meu consultório, enfim. Mas tentar ajustar da melhor forma possível, porém individualizado, não dá para generalizar. Eu tenho uma outra impressão também, você me corrija. Muitos casos de pronto-socorro, principalmente, talvez a telemedicina seja melhor. Você não precisa levar a criança ou adulto para o posto e você atende à distância e fala, esse aqui eu consigo resolver à distância. Porque medique dessa forma. Tem certas coisas que dá para ser resolvidas. E talvez 70% você resolva para essas situações de emergência. Que dá, não tem como não, né? A gente tem que pensar, muitas pessoas continuaram fazendo atendimento, por exemplo, psicológicos, psiquiátricos, totalmente online e se deram super bem, tanto para os pacientes quanto para os profissionais. Então, eu acredito que sim, mas a pediatria em específico, ela tem um nicho, principalmente no primeiro ano de vida, que você faz uma avaliação principalmente de peso, estatura, perímetro cefálico, você precisa examinar, tem que ter algumas coisinhas mais peculiares. Então, vai ser individualizado, não dá para generalizar, principalmente a pediatria. E a pediatria é um nicho tão grande, né? Porque é de 0 a 12, 13, tem gente que atende até um pouquinho mais, até os 18 anos. Então, e a gente vê que nesses primeiros anos de vida tudo muda tão rápido, né? Então, é tudo... Não tem jeito, tem que ser individualizado. Doutora Carolina Mazzutti, muito obrigada pelas suas informações, parabéns pelo seu trabalho, sucesso para você. Obrigada a todos. Obrigada, Jarbas. Obrigado, Roberto, obrigado, Carol. Obrigada sempre. Gente Negócios fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia, a gente se vê na semana que vem. Até mais, tchau, tchau.
Gente Negócios. Oferecimento. Grant Thornton. Transformar é necessário, evoluir é essencial. Lide Litoral Paulista. Quem é líder, participa. E Andi Futebol. Aprovada pelos apaixonados por futebol.